projetos culturais, sua elaboração, os elementos básicos para sua construção e os incentivos à cultura nas 3 esferas federativas: federal, estadual e municipal. Sou formada em administração e tenho especialização em gestão cultural. Aqui no Paraná, trabalhei no Estado, no incentivo à cultura. Venho trabalhando com elaboração de projetos e apoio aos proponentes. Acumulei uma vasta experiência ao longo do tempo em atendimento aos proponentes e compus diversas comissões. Nesse tempo e nesses atendimentos, percebi muitas dúvidas e algumas fragilidades no preenchimento dos formulários e dúvidas em relação aos editais. Esse vídeo tem o intuito de ajudar você a compor a sua proposta, minimizando os erros e ajudando no entendimento ao preenchimento de formulários e aos editais. Para concorrer aos diversos mecanismos de apoio e de financiamento à produção cultural disponibilizados no Brasil, deverá ser apresentado o projeto cultural dentro das normas exigidas pelas leis culturais e seus editais. Quando o projeto é bem elaborado, fica mais fácil a aprovação pelas instituições de fomento e patrocínio. Após aprovado e executado, o projeto cultural passará pela avaliação final, que é a análise de sua prestação de contas e relatórios de atividades. As principais modalidades de fomento e incentivo à cultura são o mecenato e o fundo. Vamos a elas. Na modalidade mecenato, os governos e prefeituras abrem mão do imposto, para que ele seja direcionado à realização de atividades culturais. Se a proposta apresentada for aprovada, o proponente vai poder captar recursos junto a apoiadores, tanto pessoas físicas como empresas, oferecendo a eles a oportunidade de abater este apoio do imposto a pagar. Assim, ganha o produtor cultural por poder executar seu projeto, ganha o apoiador, que tem sua marca associada a ações culturais, e ganha os brasileiros, que terão mais acesso à cultura. Já na modalidade fundo, os recursos financeiros já estão na conta do fundo, e é o fundo que repassa recursos de forma direta para projetos que forem selecionados por meio de editais. Agora falarei um pouco sobre as leis federal, estadual e municipal. A Lei Federal, Lei 8.313 de 91, a antiga Lei Rouanet, hoje é a nova Lei de Incentivo à Cultura. Abrange mecenato, Fundo Nacional de Cultura e FICART. O financiamento na modalidade de mecenato é através de renúncia fiscal do imposto de renda. O sistema utilizado é o SALIC. O proponente coloca sua proposta no SALIC, o Ministério da Cidadania analisa a proposta, se admitida, se transforma em projeto e é autorizada a captação de recursos. Após aprovado, é de responsabilidade do proponente buscar empresas ou pessoas físicas para patrocinarem seu projeto. Ao captar 10% do valor total do projeto, ele vai para a análise técnica por parecerista da mesma área cultural. Depois é apreciado pela CNIC, Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Quando o valor da captação de recursos chegar a 20%, os recursos podem ser movimentados e o proponente dar início à execução do projeto. Todo o projeto é submetido à avaliação de resultados, que verifica como os recursos foram aplicados, objetivos alcançados, com o acompanhamento de extratos, panfletos, anúncios e matérias publicadas. Lei Estadual do Paraná, Lei 17.043 de 2011. O programa chama Profice, Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná. Abrange mecenato e FEC, Fundo Estadual de Cultura. O financiamento do mecenato é por meio da renúncia fiscal de ICMS. O sistema utilizado é o CIS-Profice. As propostas são enviadas durante o período de inscrição e passa pelas fases de análise previstas a cada edital. Lei Municipal de Curitiba, Lei Complementar 57 de 1991. O programa chama PAIC, Programa de Apoio e Incentivo à Cultura. Abrange mecenato e Fundo Municipal de Cultura. O financiamento na modalidade de mecenato é através de renúncia fiscal do ISS, Imposto sobre Serviço, quando pessoa jurídica, e IPTU, quando pessoa física. O sistema utilizado é o CIS-Profice, em uma parceria com o Estado. As propostas são enviadas durante o período de inscrição e passa pelas fases de análise previstas a cada edital. Agora falarei sobre projeto cultural e os elementos básicos para sua construção. A apresentação é o cartão de visitas do projeto cultural e nela deve ser apresentada uma síntese do projeto como um todo.
Na apresentação deverá conter as informações essenciais que possibilitem ao leitor a compreensão do projeto. Nela deverá ser descrito claramente o objeto do projeto que se pretende desenvolver. Pode começar com um breve histórico do produto cultural que será desenvolvido, descrever como nasceu a ideia do projeto, qual o resultado esperado e o seu impacto sociocultural. Pode apresentar quem serão os profissionais envolvidos, o público beneficiado pelo projeto, quando e onde ocorrerá. Uma apresentação mal elaborada poderá se transformar em obstáculo no momento em que o projeto é avaliado, seja por profissionais das comissões de seleção dos editais, seja por potenciais patrocinadores e apoiadores. O importante é ter informações relevantes, claras e de uma forma sucinta. O objetivo é o produto cultural que se quer desenvolver, é o que se quer realizar com o projeto. No objetivo, informaremos também o público beneficiado, o local onde o projeto será realizado e o impacto sociocultural do projeto em longo prazo. O objetivo deve ser muito bem definido, apresentado de forma clara e ser de fácil entendimento, pois todas as atividades desenvolvidas ao longo do projeto serão baseadas no cumprimento do objetivo a ser alcançado, sendo todos os esforços aplicados para este fim. Deve ser claro, completo e conciso, para não gerarem dúvidas ou diferentes interpretações a quem for avaliar o projeto. Cuidar com definições de objetivos paralelos, que não tenham correlação entre si. Verifique se não é o caso de serem elaborados projetos distintos. A justificativa é a resposta para a pergunta: por que o seu projeto deve ser realizado? Neste item, iremos apresentar os motivos pelos quais se pretende realizar o projeto e o que o torna culturalmente relevante para a sociedade. Na justificativa, deverão ser usados argumentos sólidos que convençam os leitores da importância do seu projeto. Apresentar diferencial, originalidade, relevância, continuidade e ineditismo do produto cultural. Devem ser enumeradas as razões que levam a acreditar no potencial do projeto e a querer realizá-lo. O público-alvo é a quem se destina esse projeto. No público-alvo, vamos informar qual é o perfil do público beneficiado, por quem é formado este público: adultos, crianças, alunos de instituições de ensino, professores, público em geral. Quem são? Quantos são? De onde são? Muito importante obter o máximo de informação sobre o público-alvo, pois conhecendo melhor o nosso público-alvo, poderemos planejar ações do projeto de forma mais eficiente. Por meio da estimativa do público beneficiado pelo projeto cultural, também poderemos ter uma previsão da receita do projeto, convencer potenciais patrocinadores sobre a viabilidade do projeto e possibilitar que a comissão avaliadora tenha informações da quantidade de pessoas que terão acesso ao produto a ser financiado. Na ficha técnica serão listados os profissionais que virão compor a equipe do projeto. Na ficha técnica irão aparecer os profissionais que irão compor a equipe do projeto e as funções que exercerão. Normalmente é preciso enviar currículo da equipe principal, ou seja, os profissionais mais ligados diretamente ao projeto, apresentando função, comprovação de experiência na função que irão exercer, formação, documentação e valor a receber. Alguns editais solicitam também carta de anuência assinada pelo profissional. Não construa sua equipe sem contato prévio com quem fará parte dela, pois é preciso acertar funções, valores, agenda e solicitação de documentação. Nas etapas de trabalho, irão ser descritas todas as atividades necessárias para que o projeto seja executado. Nas etapas de trabalho, as atividades deverão ser agrupadas em etapas e informado o tempo que esta etapa durará. Assim, saberemos o tempo previsto para a execução de cada etapa e do projeto como um todo. As etapas são pré-produção ou preparação, produção ou execução e pós-produção. Na etapa de pré-produção, acontecem todos os serviços e atividades iniciais que darão suporte à execução do projeto. Na produção, que é a etapa de operacionalização do projeto, acontecem as atividades associadas à sua execução. E na etapa de pós-produção, serão realizadas todas as atividades necessárias para a avaliação, a consolidação dos resultados alcançados e o encerramento do projeto. Habitualmente, em projetos culturais,
se apresenta a categoria de divulgação/comercialização separadamente, onde são listadas as atividades relativas à comunicação do projeto e à venda do produto. Cuidado ao preencher o tempo de duração de cada etapa, para que somadas não ultrapasse o tempo total de execução permitido pelo edital. O orçamento é o plano financeiro em que serão listadas todas as despesas necessárias para que o projeto seja realizado. O orçamento deve conter todas as necessidades de recursos do projeto com os valores de mercado. O orçamento é montado a partir das informações apresentadas nas etapas de trabalho, especificando as atividades e profissionais que demandem recursos financeiros. A partir desta lista, solicitaremos orçamentos financeiros aos fornecedores e prestadores de serviço, para prevermos os valores de cada uma das rubricas. Caso não seja possível obter todos os orçamentos de produtos e serviços de que irá precisar, deve ser feita uma pesquisa de preços e utilizar valores de mercado para compor esses itens de despesa. Os itens e seus respectivos valores devem ser detalhados em rubricas do orçamento, apresentando: descrição é a descrição do item de despesa. Unidade é a unidade de medida do item de despesa. Hora, dia, mês, semana, cachê, km, serviço, UN de unidade. Quantidade é a quantidade de unidades que utilizaremos no item de despesa. Ocorrência é a quantidade de vezes que iremos precisar deste mesmo item de despesa. Valor unitário é o preço unitário do item de despesa. Valor total é o cálculo do valor unitário multiplicado pela quantidade de unidades e pelo número de ocorrências. Cada item deve ser colocado na etapa correspondente e que ocorrerá, de acordo com as etapas de trabalho: pré-produção, produção, divulgação e comercialização, e pós-produção. No orçamento, há também a categoria de custos administrativos e impostos. Há editais que determinam percentuais máximos para algumas rubricas ou etapas do projeto. Ficar atento ao definir o seu valor. Por conta da diferença de tempo entre o envio do orçamento e da execução do projeto, as estimativas de preço podem ficar defasadas pelas flutuações de mercado. Uma alternativa para minimizar essas diferenças é solicitar um orçamento com valores previstos para a data de realização do projeto. Caso não seja possível, outra sugestão é, ao construir as rubricas de despesas, atualizá-las de acordo com o índice oficial de inflação. No orçamento, é possível prever verba para captação de recursos, no caso de inscrição em editais na modalidade de mecenato, podendo ser contratada empresa ou profissional para realizá-la. Mas é preciso ficar atento a limites de percentual para este fim, assim como também vedações apontadas no edital, como aquisição de veículos e bens permanentes, contratação de bufês ou pagamento de bebidas alcoólicas e cigarro com recursos oriundos do incentivo. O plano de divulgação prevê todas as ações de mídias necessárias para promover o produto gerado e para alcançar o público-alvo. O plano de divulgação demonstra também a capacidade de comunicação de um projeto cultural, quando apresentado a potenciais patrocinadores, pois é no material de divulgação e promoção do projeto que suas marcas serão veiculadas. Neste caso, a divulgação é uma forma de contrapartida ao patrocinador, a contrapartida de imagem. É preciso definir as peças e os veículos de divulgação. Por exemplo, cartaz, folder, postal, panfleto, banner, convite, anúncio de jornal, anúncio em revistas, blog, site do proponente, site de parceiros, banners eletrônicos, anúncios de TV, spots de rádio, carros de som, buzzdoor, outdoor, painéis, camisetas, pastas, bolsas, bonés. Como os gastos com comunicação podem ser elevados e muitos editais estipulam limites de recursos para este fim, é interessante estabelecer parcerias com os veículos de comunicação e de promoção de eventos. Uma ideia é a distribuição de ingressos ou produtos para serem sorteados entre clientes, ouvintes ou leitores do canal de comunicação ou de promoção.
No plano de distribuição e comercialização, serão apresentadas informações sobre a quantidade e o preço do produto cultural, assim como a forma de distribuição. Em relação às quantidades, para os produtos tangíveis como CD, DVD, livro, catálogo, revista, jornais, há indicação do número por exemplares que serão produzidos. No caso de apresentações, concertos, exposições, festivais, serão informados o número de ingressos que serão disponibilizados. Caso o produto seja workshop, oficina, palestra, curso, se apresentará o número de vagas disponíveis ao público. E no caso de eventos gratuitos ou que acontecerão em espaços abertos, pode ser indicada a capacidade do local ou o público esperado. Em relação ao preço, se os produtos culturais serão destinados à venda, mesmo que apenas uma parte deles, há de ser indicado o preço do produto, o percentual que se será comercializado e a receita prevista. Em relação ao valor cobrado, vale lembrar que, como política de democratização de acesso aos bens culturais, para aqueles projetos que solicitam financiamento via leis ou editais de fomento à cultura, os preços cobrados deverão ser acessíveis ao público em geral. Na contrapartida social ou democratização de acesso, devem conter as informações detalhadas sobre o retorno à comunidade onde o projeto irá ser executado. Neste item serão apresentadas as medidas e as ações que tenham por objetivo democratizar o acesso aos bens e serviços culturais produzidos pelo projeto, ações que beneficiem uma parte da população que, por questões sociais, econômicas, logísticas, estão excluídas do acesso à produção cultural e ao exercício dos direitos culturais. Alguns exemplos seriam: adotar preços populares ou gratuidade do produto cultural, promover atividades gratuitas paralelas como oficinas, workshops e palestras, realizar ações culturais em locais periféricos fora do circuito tradicional, disponibilizar transporte gratuito para levar o público menos favorecido economicamente ao local onde ocorrerá o evento, realizar doações do produto cultural a instituições públicas como escolas, bibliotecas e museus. Uma dica é prestar atenção se no edital ao qual esteja se inscrevendo há opções de contrapartida a serem adotadas pelos proponentes. Agora, irei abordar um pouquinho sobre documentação. Para alguns editais e leis de fomento à cultura, a documentação é solicitada em cópia simples, já outros exigem cópias autenticadas em cartório. No caso do envio digital, deve-se estar atento ao formato e tamanho máximo do arquivo a ser anexado. A documentação é específica a cada edital, mas alguns itens são normalmente exigidos em vários deles. Podem ser pedidos documentos pessoais do proponente e equipe e também documentos técnicos sobre o projeto. No caso de pessoa jurídica, são solicitados documentos da empresa, como CNPJ e ou ata. Normalmente também são solicitadas certidões negativas, então é válido consultar possíveis pendências para regularizar antes da abertura de inscrição de editais ou o quanto antes, pois algumas levam alguns dias para serem expedidas. Em casos de leis e editais de financiamento à cultura, deve-se ter muita atenção ao enquadramento do projeto, área e segmento cultural e aos documentos específicos que são solicitados para cada área e segmento, além dos documentos comuns a todas as propostas culturais. Cuidado ao anexar documentos, verifique se está anexando o documento correto e válido. E esse foi um resumo para auxiliá-los na elaboração de seus projetos. Durante a minha experiência, percebi que muitos artistas deixam de participar de editais e chamamentos públicos por acharem ser algo muito complexo. Fiz esse vídeo com o intuito de democratizar o acesso às leis de incentivo para facilitar para os nossos artistas da capital do Paraná, Curitiba, a participarem de editais, chamamentos e tirarem suas ideias do papel. Assim, fortalecendo a economia criativa de Curitiba e do Paraná e fazendo com que cada vez mais agentes culturais tenham seus projetos viabilizados. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Boa sorte e boas ideias!